Quero te contar o que aconteceu num dia específico há 2000 anos atrás. Uma multidão enorme, muito barulho, gente empurrando de todos os lados. E no meio desse caos, de repente, ele para. Jesus para e pergunta: Quem me tocou? Os discípulos ficam sem entender. Mestre, a gente te pressionando por toda parte e você pergunta quem te tocou. Mas ele sabia exatamente quem era. Era uma mulher. Uma mulher que havia passado 12 anos sangrando. 12 anos sendo considerada impura pela lei religiosa. 12 anos sem poder tocar em ninguém. Sem poder ser tocada. 12 anos invisível. E ela havia se aproximado por trás, escondida, esperando só não ser vista. Só queria ser curada. Saía dali em paz. Mas Jesus não deixa ela ir embora invisível. Ele para, ele espera, ele a chama para a frente, para o centro. E diz uma palavra que nenhum rabino daquela época diria a essa mulher: Filha. Uma palavra, mas ela carregava dentro dela: você existe, você importa, você tem nome. Isso é o que vamos ver hoje. Não Jesus como uma figura histórica distante, mas Jesus como o maior restaurador do design original da mulher que esse mundo já viu. Vamos abrir os evangelhos juntas e ver o que ele fez, cena por cena. Mas antes de entrar nas cenas, precisamos entender o cenário. Porque sem contexto, o que Jesus fez pode parecer simplesmente gentil. Mas com contexto, o que Jesus fez é revolucionário. No mundo judaico do primeiro século e no mundo greco-romano que o rodeava, a mulher ocupava um lugar muito específico. Ela não podia testemunhar em juízo. O depoimento feminino não tinha valor legal algum. Ela não estudava a Torá como os homens. O discipulado formal era território exclusivamente masculino. Em público, um rabino respeitável não conversava com mulheres, nem mesmo com a sua própria esposa. Ela era dependente do pai, do marido, do irmão. Sua identidade era definida por essa relação. Isso não é julgamento de um povo, do povo judeu. É contexto histórico. É o cenário no qual Jesus vai agir. E o que ele fez dentro desse cenário não é apenas bondade. É restauração de algo que havia sido perdido. Lembra o que vimos no episódio anterior? O Éden tinha um design. Ezer Kenegdo. Socorro forte, face a face. A queda distorceu esse design. A cultura do primeiro século viveu dentro dessa distorção. E Jesus, cena por cena, mulher por mulher, começa a desfazer o nó. Vamos às cenas. Marcos, capítulo 5, Lucas, capítulo 8. A mesma história nos dois evangelhos. E nos dois ela recebe espaço significativo. Uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. O texto é preciso. Ela havia gastado tudo o que tinha com médicos. Nada havia adiantado. Mas o texto não conta só sobre a doença. Conta o que a doença significava: impureza ritual, isolamento social, exclusão da vida religiosa, 12 anos sem poder tocar uma pessoa, sem torná-la impura pela lei, 12 anos existindo nas margens. E então ela ouve que Jesus está passando. O texto diz que ela pensou: se eu apenas tocar a beira do manto dele, serei curada. Percebe o quanto ela não queria aparecer? Ela não pede, não grita o nome dele, não vai à sua frente. Ela se mistura à multidão. Ela vem por trás. Ela toca sem ser vista e é curada imediatamente.
E aí Jesus para. Quem me tocou? Os discípulos estranharam. A multidão era enorme. Todo mundo está tocando todo mundo. Mas Jesus espera. O texto diz que a mulher, percebendo que não havia como se esconder, veio tremendo, se jogou aos pés dele e contou tudo. E Jesus diz: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Quero que você veja o que Jesus fez aqui. Não é só cura. A cura poderia ter acontecido e nem ter tido essa relevância toda. O que Jesus faz intencionalmente é: para tudo, espera, deixa ela falar e depois a chama pelo que ela é, não pelo que ela estava. Filha, não mulher impura, não aquela que tocou. Filha. No vocabulário de Ezer Kenegdo, Jesus devolve identidade. Ele devolve voz. Ela fala, ela é ouvida, conta sua história diante de todos. Ele devolve pertencimento. Ela não sai curada nas sombras. Ela sai chamada pelo nome. O design original não era invisibilidade, era face a face. E Jesus a coloca de volta nesse lugar. João, capítulo 4. Jesus está viajando. Para num poço, em Samaria, região que os judeus evitavam. Era meio-dia, o horário mais quente, e é nesse horário que ela vem buscar a água. O meio-dia não é coincidência. Era o horário em que ninguém mais ia ao poço. As mulheres iam de manhã, juntas, e o poço era o espaço social da época. Ela ia ao meio-dia, sozinha, porque provavelmente não era bem-vinda no grupo. Uma mulher samaritana, com uma história de 5 casamentos e um relacionamento fora do casamento. Era muita história. 3 razões para Jesus não falar com ela. Ela é mulher, ela é samaritana, ela é aquela mulher. E Jesus inicia a conversa. Me dá de beber. Ela estranha. Como assim você, um judeu, me pede água, que sou samaritana? Os discípulos vão embora antes de tudo isso acontecer. E o texto destaca. Eles ficam surpresos ao voltar e achar Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém pergunta nada. O que se passa nessa conversa? Jesus não vai pelo raso, ele vai fundo. Fala de água viva, da sede que vai além da sede física e chega na vida dela. Os 5 maridos, o homem atual, sem acusação, sem punição. Ela tenta desviar a conversa para um debate teológico. Nossos pais adoravam neste monte. E Jesus entra no debate teológico com ela, com seriedade, sem fazer concessão de assunto. E então diz: Eu sou o que fala contigo. Ele se revela como Messias. E a primeira pessoa a quem ele faz isso nos evangelhos de João, a primeira é essa mulher. E o que ela faz? Ela larga o cântaro e vai à cidade. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Seria ele o Cristo? Ela que vinha ao poço sozinha porque não era bem-vinda, agora está no centro da cidade, chamando todo mundo. E o texto diz que muitos samaritanos creram por causa do testemunho dela. No vocabulário de Ezer Kenegdo, Jesus devolve a ela dignidade espiritual. Ela não é descartável pela sua história. Ele devolve voz, um diálogo de igual para igual, não uma conversa unilateral. Ele devolve missão. Ela que era invisível, vira mensageira, ponte de revelação. O design original era face a face, era Kenegdo. Jesus a reposiciona ali, de frente. Lucas, capítulo 10. Jesus chega à casa de Marta e Maria. Marta está cuidando de tudo,
Receber hóspedes era responsabilidade social enorme naquela cultura. E Maria está sentada aos pés de Jesus. Sentada aos pés parece só uma posição física, mas não é. Sentada aos pés era a expressão técnica para a relação discípulo-mestre. Paulo usa essa expressão para descrever como aprendeu com Gamaliel, instruído aos pés de Gamaliel. Maria está no lugar do discípulo, no lugar que naquela cultura não era de mulheres. Marta fica incomodada e reclama com Jesus. Você não liga que minha irmã me deixou sozinha? Diga a ela que venha me ajudar. E Jesus responde algo que certamente surpreendeu todos na sala. Marta, Marta, você está ansiosa e agitada com muitas coisas, mas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e ela não lhe será tirada. Jesus não corrige Maria, ele a protege. Ele protege o direito dela de estar ali, de aprender, de ser discípula, contra a pressão do papel social que dizia: seu lugar é na cozinha, não no ensino. E ele diz: isso não será tirado dela. O design original era que o ser humano foi criado para conhecer a Deus, para sua imagem. Não havia gênero nessa vocação. Jesus reafirma isso aqui, com uma cena doméstica, com uma proteção firme e tranquila. A mulher tem o direito à palavra, tem o direito ao aprendizado, tem direito ao discipulado. Isso não é concessão, é design restaurado. João, capítulo 11. Lázaro morreu. Jesus recebe a notícia e demora. Os discípulos não entendem. Marta e Maria não entendem. E quando Jesus finalmente chega, Lázaro já está no sepulcro há 4 dias. Marta sai correndo para encontrá-lo. E a primeira coisa que ela diz é isso: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso não é falta de fé. Isso é honestidade radical, é dor sem máscara. E Jesus recebe isso. E então inicia com Marta uma das conversas teológicas mais profundas de todos os evangelhos. Teu irmão ressuscitará. Ah, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E depois faz a pergunta central: você crê nisso? Jesus está fazendo uma pergunta teológica direta a uma mulher, esperando resposta, tratando ela como alguém capaz de ter e articular uma confissão de fé. E Marta responde com uma das confissões de fé mais completas de todo o Novo Testamento: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havias de vir ao mundo. Depois disso, Maria vem, e ela também diz a mesma frase que Marta: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas com Maria, Jesus não faz uma longa conversa teológica. O texto diz que ao ver ela chorando, e todos ao redor chorando, Jesus se comoveu profundamente e também chorou. Ele não corrigiu o choro, não disse: fé não chora. Ele entrou dentro da dor com ela. 2 irmãs, 2 tipos de encontro com Jesus. Ambos honestos, ambos profundos, ambos recebidos. E no final, diante do túmulo, Jesus age. Lázaro, sai. O que Jesus restaurou aqui? Ele legitima a dor sem exigir uma compostura performática. Ele trata a mulher como capaz de diálogo teológico denso. Ele entra no luto sem uma solução imediata, presença antes de resposta. Isso é restauração de design. A mulher não precisa fingir que está bem. Ela não precisa ser diminuída para ser ouvida. Ela pode trazer dor e dúvida e fé, tudo junto, e ser recebida. João, capítulo 20. O dia mais importante da história do mundo. É domingo de manhã.
Jesus ressuscitou e os discípulos estão escondidos, com medo. Maria Madalena vai ao túmulo ainda de madrugada. Ela vai chorar, vai estar perto. Encontra o túmulo vazio e corre para avisar Pedro e João. Eles vêm, confirmam e voltam para casa. Mas Maria fica. Ela fica do lado de fora do túmulo chorando. E o texto diz que ela se abaixou para olhar lá dentro e viu 2 anjos. Mulher, por que você está chorando? Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela se vira, vê alguém, acha que é o jardineiro. Senhor, se você o levou, me diga onde o pôs. E então, Maria, um nome, o jeito que ele pronunciava. E ela reconhece. Rabone, mestre! E Jesus diz, não me detenhas, mas vai aos meus irmãos e lhes diz, estou subindo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Vai e anuncia. Num mundo que legalmente não aceitava o testemunho feminino, num contexto em que a palavra de uma mulher precisava ser corroborada por homens para ter valor, credibilidade, Jesus escolhe uma mulher para ser a primeira testemunha da ressurreição. E não só testemunha, mensageira, comissionada, vai e anuncia. É linguagem de missão. A tradição cristã chama Maria Madalena de apóstola apostóloro, apóstola dos apóstolos, porque ela foi enviada a anunciar aos apóstolos. Isso não é detalhe, isso é o design completo. A mulher que o mundo havia apagado, Jesus a coloca no centro, com nome, com missão, com voz, face a face, com a realidade mais transformadora da história. E então, chegamos aqui. Depois de 5 cenas, 5 mulheres, vemos um padrão. Não aleatório, não coincidência, um padrão deliberado. Jesus devolve identidade. A mulher não é invisível, não é impura, não é descartável. Jesus devolve voz. Ela fala, é ouvida, seus questionamentos são levados a sério. Jesus devolve lugar de aprendizagem. Ela pode ser discípula, estudiosa, teóloga. Jesus devolve agência. Ela decide, age, anuncia, testifica. Jesus devolve missão. Ela é enviada, comissionada, parte do reino de Deus. Isso não é Jesus sendo gentil por temperamento. Isso é Jesus, que é o verbo pelo qual todas as coisas foram feitas, restaurando o que havia sido perdido. Lembra do Éden? Ezer Kenegdo? Socorro forte? Face a face? A queda distorceu isso. Transformou parceria em hierarquia, presença em invisibilidade, força em ameaça. E Jesus, cena por cena, começa a desfazer essas distorções. Não faz isso com um manifesto, não lança um movimento. Ele simplesmente para quando ninguém para. Fala quando ninguém fala. Chama pelo nome quando todo mundo ignora. E nesse gesto simples e radical, o design começa a ser restaurado. E então, o que isso significa para você hoje? Se você cresceu em ambientes, viveu em ambientes onde a mensagem era: fica aí no seu lugar, não pergunta muito, a sua voz não importa. Eu quero que você veja que essa mensagem não vem do texto original. Ela vem das distorções da queda. O texto original e o ministério de Jesus conta outra história. Conta de um Deus que para em meio à multidão para chamar pelo nome uma mulher que estava escondida. De um Messias que, antes de se revelar a qualquer outro, se revela a uma samaritana num poço. De um mestre que protege o direito de uma mulher de aprender contra a pressão do papel social.
de alguém que chora junto, que não exige que você seja forte o tempo todo, de um ressuscitado que escolhe uma mulher para ser a primeira a contar que ele está vivo. Ezer Kenegdo não é um ideal distante, é o design original, é o que Jesus restaurou, é o que você foi chamada para ser, não como teoria, mas como vida. Se esse episódio tocou algo dentro de você, comenta aqui nos comentários. O que te surpreendeu, o que te tocou de forma profunda. E no próximo episódio, a gente vai entrar fundo nas 7 forças de Ezer Kenegdo, as dimensões específicas do design que Jesus restaurou e como elas se manifestam na vida real. Não como ideal, como força concreta, prática, com nome. A série continua. Até o próximo episódio.